Olá, sou Mariana Rodrigues, professora de artes do Ensino Fundamental 1. Nós vamos iniciar agora a aula do segundo ano do Ensino Fundamental. O tema de hoje é teatro grego. Como a gente pode ver aqui na tela, nós já temos duas imagens. Se você puder observar, lá no seu livro, na unidade 2, capítulo 1, onde fala sobre teatro grego, nós vamos ver essa imagem como a tela inicial do nosso tema. Nós temos aqui duas pessoas. Nós vamos parar para observar o que essas pessoas podem expressar através do que elas estão transparecendo com o rosto. A primeira pessoa, ela está com cara de assustada, medo, talvez alguma coisa tenha assustado ela. A segunda pessoa parece que está sorrindo, gargalhando e feliz. Nós temos duas máscaras, dois rostos, que simbolizam a principal lógica do teatro grego, que é a tragédia e a comédia. Passando aí, nós vamos ver como é que funcionava lá na Grécia a ideia do teatro, até porque foi lá em Atenas que surgiu, por volta do ano de 550 a.C., a ideia do teatro. E como foi que surgiu? Existia um deus chamado Dionísio, que era o deus da festa, do vinho, da felicidade, e esse deus ele era cultuado em um festival. Através desse festival, as pessoas bebiam, dançavam, viviam felizes durante aquele momento. Para conseguir cultuar esse deus, as pessoas dançavam e também encenavam. Foi onde surgiu basicamente o que nós temos hoje como teatro. É claro que evoluiu bastante. Se nós formos observar, nós temos aqui na imagem como eram as apresentações de teatro que aconteciam lá em Atenas naquela época. Aqui nós vamos ter a estrutura, nós temos a arquibancada, que é a plateia. Essa arquibancada e essa estrutura de teatro, ela se localizava em um local aberto, próximo de uma encosta, próximo de uma montanha, porque eles não tinham recursos visuais, audiovisuais no caso. Eles não conseguiam colocar a sua voz em algum artifício que melhorasse, como a gente tem hoje, os microfones, para ampliar a voz. Então, para os atores serem escutados à distância, eles colocavam eles em um local próximo a encostas e montanhas, e aquele eco se transformava em alguma coisa audível para todo mundo que estava ali na apresentação. Durante os festivais, a Dionísio, o pessoal se reunia nas arenas, nos teatros, ao ar livre, e faziam suas apresentações. Meus amores, como eu falei lá no início, o teatro ele vai se dividir em duas partes principais. O teatro na Grécia tem o teatro tragédia e o teatro comédia. Sabe as duas máscaras que a tia mostrou aqui? São duas máscaras que representam basicamente a ideia geral. Nós temos o quê? Duas histórias. Quando as pessoas elas faziam alguma coisa ruim e elas sofriam, ou elas não cumpriam o que os deuses pediam, elas viviam uma tragédia. Essa tragédia era representada pelos próprios deuses. Quando eu não obedecia a um deus, eu consequentemente viveria uma tragédia. E o contrário disso seria se eu fizesse o que os deuses pediam, fizesse suas festas, as preces e tudo mais. Era basicamente assim que acontecia. Já o teatro comédia era uma maneira de suavizar a realidade das pessoas naquele local. Como? Todas as pessoas tinham a sua vivência, o seu cotidiano, sabe? Como você tem o seu cotidiano? Você acorda de manhã, você escova os seus dentes, toma o seu banho, toma o seu café. Não é isso o cotidiano? Seu dia a dia? Então, basicamente, as pessoas na Grécia, naquela época, também faziam isso. E aí, era o que acontecia. As pessoas iam para o teatro comédia para ver o que acontecia no cotidiano daquele local. Então, muitas vezes, eles faziam coisas engraçadas, piadas, críticas sociais, ou então eles falavam sobre a realidade, do trabalho, do dia a dia. Então, assim, eles conseguiam representar os dois tipos de teatros principais que surgiram lá na Grécia. Hoje em dia, as coisas estão bem mais diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui agora
como era a estrutura dos teatros. Aqui é uma foto real. Essa foto aqui é basicamente um teatro bem antigo, né? Ainda tem um pouco de estrutura, mas com o tempo foi se perdendo. E aqui nós podemos ver as arquibancadas, que eram feitas de pedra, e a estrutura lá atrás, que parece uma entrada de um castelo, mas na verdade era só uma parede que eles colocavam ali. Meus queridos, essa imagem aqui representa basicamente como é que era a lógica. Ó, se você observar, e também no seu livro, na unidade que a gente está estudando, vai aparecer também as imagens, todas essas aqui que eu estou utilizando, você vai observar que sempre vai ser próximo de uma montanha e lá no fundo vai aparecer a cidade. Então, basicamente, essa é a lógica. Aí nós temos uma coisa bastante interessante. A tia já mostrou as duas imagens lá que representavam o teatro. Na Grécia, teatro grego, a comédia e a tragédia. Aqui nós temos uma máscara que representa basicamente a lógica do teatro grego também. Só que essa máscara aqui, ela não era utilizada para representar. Ela foi uma máscara decorativa, por isso que ela está assim tão bem preservada depois de bastante tempo. Aqui nós temos outra também, que representa uma pessoa sorrindo, parece que ela está gargalhando, porque era a principal ideia que o ator queria passar. Naquela época, as pessoas elas não se expressavam no teatro, elas não sorriam, elas não choravam, as pessoas não conseguiam enxergar as pessoas do local que estavam vendo a apresentação. Então, o que acontecia? Quando a pessoa colocava uma máscara para encenar, a sua máscara tinha que ser bastante chamativa. Então, o sorriso, muitas vezes, é um sorriso bem grandão e também o olhar de tristeza e a cara de tristeza também é bem expressiva, porque as pessoas tinham que enxergar de longe o que a pessoa estava passando. Então, se era tragédia, todas as máscaras eram com o semblante de tristeza, de medo, de terror, e se a imagem fosse de uma peça de teatro de comédia, as pessoas vestiam uma máscara que representava alegria, que tinha um sorriso bem grande, bem expressivo, não é? Aqui nós temos uma imagem basicamente de como é que acontecia naquela época a apresentação de teatro. Aqui é bem simples, nós temos uma cortina atrás, não é num teatro, e aqui nós temos duas pessoas. Vale lembrar para vocês, se você for lá em casa, lá na sua casa e ler o seu livro nessa unidade, porque eu vou colocar direitinho lá a página, você vai ler e você vai ver que nessa época as mulheres não podiam ser atrizes, como hoje acontece. Naquela época somente os homens tinham a oportunidade de atuar. Então o que acontecia? Se ele fosse representar uma mulher, ele teria que representar essa mulher se vestindo de mulher e colocando uma máscara feminina. Ele não poderia chamar uma pessoa, uma amiga, uma vizinha, ele tinha que representar essa pessoa através da sua vestimenta, e mesmo ele sendo um homem. Porque as mulheres naquela época, elas não tinham a oportunidade de fazer parte da encenação teatral. Então, o que acontecia? Os homens faziam. Agora, vamos lembrar como é que acontece hoje na nossa sociedade. Será que somente os homens podem trabalhar com teatro? Você já observou na sua casa, em algum local que você foi assistir alguma apresentação de teatro, somente homens fazem a apresentação teatral? Nas novelas que você assiste, apenas homens encenam? Pois é, a nossa realidade hoje mudou bastante. Naquela época, as mulheres não eram tidas como cidadãs, mas hoje em dia as mulheres são cidadãs e podem sim participar da apresentação de teatro ou de qualquer manifestação artística, né? Isso é muito bom. Para terminar, meus queridos, nós vamos ver basicamente a lógica que eu mostrei para vocês no início sobre a apresentação, para que a tia possa dizer para vocês como é que funcionava direitinho a lógica lá com os atores. Nós temos aqui o palco, que é essa região onde tem essa entrada que parece um castelo, onde os atores ficavam e lá conseguiam encenar. Já aqui nós temos por trás
nós temos toda a plateia, as pessoas que estavam observando, o público é bastante importante nessa apresentação, até porque os festivais da Dionísio, eles demoravam vários dias, então várias pessoas se reuniam naquele local, inclusive as peças teatrais ficavam sendo apresentadas durante o dia inteiro. Então as pessoas sentavam ali e ficavam observando aquilo durante o dia inteiro praticamente. Aí nós temos aqui algumas pessoas mais próximas da apresentação, os atores, o figurino, que era basicamente as máscaras, porque não existia uma representação mais expressiva do que as máscaras, que foi a que a tia mostrou para vocês basicamente. Agora, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Recapitulando a nossa aula anterior, vocês lembram que a tia pediu para vocês, lá na atividade do livro, fazer um bonequinho, que era um fantoche de meia? Vocês fizeram? Pois a tia quer que você faça o seu bonequinho, que você poste, marque o Instituto Educacional São José, para que eu possa ver, seus colegas possam ver que você está fazendo suas atividades direitinho, tá bom? A tia agradece muito. Para essa aula de hoje, nós temos a seguinte atividade. Vai direitinho no roteiro, mas a tia vai explicar aqui. Nós temos essa imagem que está na página, no final da unidade de vocês, na unidade de teatro grego. E lá no final temos um encarte no livro que vai tirar duas máscaras, um com rosto de tragédia e outro com rosto de comédia. Você vai escolher a que você achar melhor, você vai colorir essa máscara da maneira que você quiser, destacar lá do fundo e colar na página referente a essa imagem. Ao finalizar, sua atividade está completa. Obrigada, meus queridos, até a próxima.